pegar um pouquinho de cada, porque eu acho que a gente aproveita melhor o tempo. Eu vou começar com história. Vou mostrar algumas coisas para vocês que já está na videoaula, não sei se vocês assistiram, mas só para elucidar algumas coisas, né? Quando a gente fala de renascimento, né, então, essa ligação do homem do século XV com as ideias greco-romanas. Vocês estão me ouvindo bem, não? Sim, Tá. sim. Beleza. Então, a partir do século XIV, na Itália, e depois isso se espalha para o restante da Europa, começa um movimento muito forte que tem uma ideia antropocêntrica contra as ideias teocêntricas. Então, todo aquele mundo medieval, feudal, cristão, ele começa a ser agora criticado, vamos dizer assim, mas superado, talvez seria a melhor palavra, por um novo mundo que é um mundo mais capitalista, que é um mundo mais burguês, que começou a surgir no século XI e que no século XIV e no século XV, esse mundo então tinha se tornado um mundo muito mais desenvolvido do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial e agora também do ponto de vista científico, uma vez que toda a cultura greco-romana ela passou a ser mais discutida, a ser mais utilizada pelos intelectuais do século XIV e XV. Tá claro isso para vocês? Sim. Muito bem. As características do renascimento artístico são as características humanísticas e classicistas, né? Então, inspiração na cultura greco-romana, pintura a óleo, afrescos. Os afrescos vocês devem ter estudado já em artes. É aquela pintura feita sobre a argamassa ainda fresca, correto? Uhum. Vocês lembram disso, né? Sim. Beleza. Técnica de perspectiva. Pessoal, é bem interessante isso. A perspectiva que é essa noção que você tem ao olhar para um desenho, de que tem algo na frente e algo atrás, ela foi criada no século II a.C., mas ela não foi divulgada. Ela não foi, assim, espalhada pelo mundo greco-romano. E aí, no século XV e XVI, nós temos, então, essa noção de perspectiva, que vai dar origem a uma infinidade de outras técnicas e ciências que virão logo depois. Acho que importante para vocês no vestibular é entender aqui a divulgação da imprensa por Gutenberg, que ele criou uma máquina tipográfica que começou a reproduzir os livros de forma mecânica. Então, agora, o acesso à literatura, o acesso aos livros se tornou muito mais presente nesse mundo europeu. Foi em 1432, foi um alemão que inventou a imprensa, chamado Johannes Gutenberg. Eu não sei se eu falei disso na videoaula, e eu não sei se vocês têm isso na apostila. Por isso que eu estou citando. Eu acho que isso é importante. Importante também lembrar que o primeiro livro impresso foi a Bíblia, e até hoje a Bíblia é o livro mais reproduzido do mundo. Os mecenas, pessoal, eu gosto muito de falar dos mecenas, porque eles eram ricos aristocratas, ora burgueses, ora nobres, que financiavam as artes e que financiavam as ciências. Então, terceiro ano, seria para nós hoje o que são os bancos, né? Imagina quando você vai num espetáculo teatral ou numa mostra de arte. Bom dia para quem entrou. Bom dia, pro. Tudo bem? Beleza, graças a Deus. Beleza, sejam bem-vindos à aula, tá? Oh, muito obrigado. Desculpa pela demora aí, professor. Fique em paz, tranquilo. Imagina hoje o Itaú, o Santander patrocinando uma mostra de arte, por exemplo. Seria, então, mais ou menos o papel do mecenato lá na Itália do século XV e XVI. Eram ricos burgueses, aristocratas, que para se autopromover, para autovender a sua própria imagem, uma imagem mais moderna, uma imagem mais, né, pautada pelo trabalho, né, e não pelo nascimento, eles começaram a financiar os artistas daquela época para gerar realmente um status de classe social emergente. Tá claro isso para vocês, pessoal? Uhum. Deu para entender? Ativo. Sim, positivo. Então, beleza. Gente, eu só estou fazendo alguns pontos aí com vocês em relação à reforma protestante.
o catolicismo passou a ser muito criticado por conta dos erros cometidos pela elite da igreja, a venda de indulgências, a simonia, que era a venda de cargos, a preocupação material dos papas, né, dos bispos. Eles estavam muito mais apegados ao dinheiro do que propriamente à fé. E, com certeza, também um fator importante na Reforma Protestante é a má formação dos padres, né? Os padres tinham uma formação muito precária, muito diferente de hoje em dia. Se vocês olharem a formação de um padre hoje em dia, o cara estuda no mínimo 4 anos aí de teologia, uma formação muito filosófica, tanto que se vocês tiverem a oportunidade de conversar com padres, ou mesmo com cargos maiores da Igreja Católica, vocês vão perceber que são pessoas extremamente inteligentes e normalmente muito bem formadas, né? Para ser papa, você normalmente tem que falar 6, 7, 8 idiomas, e a formação de um papa é normalmente uma formação científica. Eu acho que vocês conseguem perceber um pouco dessa relação, né? Terceirão, apagou aí? Afirmativo. Oi, estamos aqui, É que a estamos gente muta o negócio, tem que ficar desmutando aqui. tem que ficar desmutando, né? Não, beleza. Desculpa, é que assim, eu gostaria de saber se vocês estão entendendo realmente o conceito ou não. Sim, Estamos sim, prof. Tá, beleza. fica tranquilo. Gente, Tá se sentindo sozinho? é porque às vezes eu fico pensando que eu tô falando com um computador. Tadinho. É muito ruim essa relação. Mas beleza, se vocês quiserem escrever no chat também alguma pergunta, escreve no chat que eu acho que é legal também. Beleza. Gente, seguinte, ó, são 3 correntes do protestantismo, tá? Quais são essas 3 correntes? O luteranismo, tá? Que é o primeiro reformador aí, que ele escreveu as 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E ele basicamente criou 3 grandes pilares para o cristianismo moderno: salvação pela fé, autoridade da Bíblia e sacerdócio universal. Que significa que ninguém precisa de um padre, ninguém precisa de um intermediador para falar com Deus. É só abrir a Bíblia, é só orar e você já está, então, falando com Deus. Martinho Lutero é o principal nome do protestantismo, porque as ideias dele vão revolucionar o cristianismo no norte da Europa. Então, principalmente no norte da Europa, as ideias protestantes elas vão ter muita força. Já na Europa mais ocidental, indo ali para os países França, Portugal, Espanha principalmente, Itália, a Igreja Católica continua muito forte. Tudo bem? Então, características do luteranismo. Direito dos fiéis de examinar a Bíblia. Lembrando, 90% dessa população é analfabeta, não lê e não escreve. Então, basicamente, é uma coisa para a elite nesses primeiros momentos. Mas as escolas vão começar a surgir com maior... vamos dizer assim, o número de escolas vai começar a aumentar na Europa, né, a partir do século XV, XVI, e aí as pessoas vão passar a ter mais acesso à Bíblia. A Bíblia seria o único caminho para a fé cristã. A fé é a única forma de ser salvo. O culto à imagem é totalmente abolido pelos protestantes. E os sacramentos, apenas o batismo e se não me engano, a ceia, né, que eles continuam fazendo. Mas o restante dos sacramentos feitos pela Igreja Católica, os protestantes vão parar de fazer. Aí nós vamos ter, de uma certa forma, um outro pensador muito importante, que é discípulo do Lutero, que é o João Calvino. O João Calvino, ele governou a cidade suíça de Genebra. E eu costumo chamar o Calvino de assassino, tá, gente? Porque, apesar dele crer em Jesus, ele não era um cara muito legal, não, tá? Ele empreendeu uma perseguição muito grande às pessoas que não eram seguidoras das ideias dele. Alô, Bolsonaro. Assim, ele era... Cara, eu não posso ter essa conversa com qualquer pessoa, tá, gente? Se eu vou conversar sobre isso com as pessoas da igreja, elas vão ficar meio chateadas comigo. Mas eu tenho uma visão de que Calvino, ele foi um cristão assassino, tá? Porque ele perseguiu brutalmente, inclusive queimou pessoas que eram contrárias às ideias que ele pregava, tá bom? Mas a principal ideia do Calvino era a predestinação. O que é a predestinação, pessoal? A ideia de que Deus já definiu e já sabe quem vai ser e quem não vai ser salvo. É uma ideia muito radical, tá? Eu também não gosto muito dessa ideia. Apesar da Bíblia
ter alguns textos que falam sobre isso. Um exemplo do que a Bíblia fala sobre isso é um trecho que fala assim: muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, né? Se eu não me engano, em Mateus 7, Jesus diz: a porta que leva à salvação é estreita e apertada, poucos passarão por ela. Já a porta que leva à perdição é larga e muitos entrarão por essa porta. Então, tem alguns textos da Bíblia que apontam essa ideia de predestinação, mas vários outros textos mostram que Deus ele tem um interesse muito claro de que todos experimentem o seu amor e a sua salvação. Então, eu acho essa teoria do Calvino também bastante polêmica, né? Essa ideia de que já se sabe quem vai e quem não vai ser salvo, tá? Até porque, obviamente, a gente já sabe que muitas pessoas não aderiram ao cristianismo e não aderem até hoje. Então, seria muita presunção, né, dizer que as pessoas que não aderiram ao cristianismo não serão salvas. Ninguém sabe disso, correto? Então, acho que é uma ideia pouco científica e bastante polêmica, tá? E lembrando, esse cara, ele perseguiu muitas pessoas. E um terceiro fundamento do calvinismo que vocês precisam saber no vestibular é que o calvinismo, pessoal, ele impulsionou o capitalismo. Alguém chegou a ver alguma coisa sobre isso, não? Eu vi alguma coisa. O que você lembra em relação ao calvinismo ter incentivado ou impulsionado, estimulado, vamos dizer assim, o capitalismo? Para ouvir em tópico, não deu muito explicado, não. Tá, legal que eu vou fazer essa abordagem com vocês. Por exemplo, no Enem é provável cair uma questão relacionando isso, tá? Porque tá ligado com o modelo político, tá ligado com a Revolução Inglesa, tá relacionado com os padrões de comportamento da sociedade. Então, esse tema de calvinismo e capitalismo é um tema filosófico, né? Mais filosófico do que histórico, mas ele pode aparecer, não estou dizendo que vai aparecer, mas pode aparecer no Enem. Tem alguém da sala que lembre disso, não? Eu não lembro, não. Muito bom. Terceirão, a relação que eu quero que vocês façam e que é estudada é o seguinte: os calvinistas, eles pregavam que o trabalho braçal, trabalho manual, etc e tal, ele é uma forma de adoração. Então, um trabalhador, uma pessoa que se dedica ao trabalho, no pensamento calvinista, está adorando a Deus. E está abrindo mão de viver uma vida de pecados, de viver uma vida ociosa, de vagabundo, etc. e tal. Então, primeiro, o trabalho é um valor cristão para os calvinistas. O segundo ponto é que se você ficar rico, se você adquirir bens durante a sua vida, isso é um sinal da bênção de Deus sobre você. Então, eles também intitulam que a prosperidade econômica é resultado de bênção divina. E esses dois conceitos, eles explicam muito bem a história da Inglaterra e a história dos Estados Unidos da América, por conta desses valores terem sido muito pregados nessas duas sociedades. Então, eles sempre tinham aquela ideia de que eles tinham sido escolhidos por Deus e que eles trabalhariam para serem um modelo ideal de sociedade no mundo. Deu para entender? Uhum. Tá, é muito importante esse conceito, nem sempre cai no vestibular, mas costuma cair uma questão ou outra de vez em quando. A terceira corrente do protestantismo, pessoal, para a gente encerrar essa parte, é o anglicanismo, que é a religião imposta por Henrique VIII, um rei Tudor. Em 1534, ele criou um ato chamado Ato de Supremacia, e a Inglaterra, então, rompeu com a Igreja Católica, confiscou todos os bens da igreja e criou uma nova religião que existe até hoje na Inglaterra, que é a religião anglicana, que na tradução literal significa religião dos ingleses. Tudo bem? O anglicanismo, no começo, ele não mudou muito do catolicismo. A única diferença é que o próprio rei Henrique VIII passou a ser o líder religioso. Com o passar do tempo, o anglicanismo foi ganhando alguns traços do protestantismo. Então, hoje podemos dizer que o anglicanismo se parece muito mais com uma religião protestante do que com uma religião católica, tá bom? Ok. Beleza, tá. Fechou. Eu não sei se eu tenho isso nessa aula. A Contra-Reforma, né, a tentativa da igreja de
de evitar que os fiéis católicos deixassem de ser católicos. Eles basicamente começaram a perseguir autores e pensadores que eram contrários aos dogmas católicos, criaram a Companhia de Jesus para evangelizar os indígenas e povos fora da Europa e proibiram uma série de livros, além de condenar à morte pessoas que eram contra as suas ideias. Isso aqui pode aparecer no vestibular também, tá, gente? Ó, Index. Era uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica. E o retorno do Tribunal da Santa Inquisição. A gente ouve falar de holocausto nazista, a gente ouve falar de vários períodos de genocídio na história. Esse período aqui, pessoal, século XVI, século XV, XVI e XVII na Europa, a Espanha, principalmente, ela praticou o genocídio contra os protestantes e contra os judeus, tá bom? Milhares, e eu diria até que milhões de pessoas foram mortas pela Igreja Católica durante os séculos XV, XVI e XVII, tá? Espero que vocês se lembrem disso. Isso também, de alguma forma, pode aparecer no vestibular. Tudo bem, gente? Tudo. Ok. Ó, por favor, Beleza. deem uma olhada nesse mapa. Esse mapa é muito esclarecedor. Se vocês quiserem não, eu mando para vocês no Classroom. Vejam aqui como que ficou então as religiões na Europa. Ó, eu tenho católicos nas partes bege aí, e aí eu vou ter calvinistas, né, em algumas regiões. Terei aqui, ó, luteranos mais na região ali da Alemanha. Tá? Algumas regiões praticamente se tornaram luteranas, outras influenciadas. Aqui no leste europeu nós vamos ter o catolicismo ortodoxo, que é aquele catolicismo grego lá do final do Império Romano. Tá? Então, pegando o leste europeu, os católicos são mais ortodoxos, eles não seguem o Papa, eles não seguem Roma. Mas percebam então que no sul da Europa o catolicismo sobrevive forte, mas no norte da Europa e no leste da Europa, as religiões elas acabam tomando uma forma diferente. Belezinha? Beleza. Fechou. Tá. Seguinte, pessoal. É a última aula do capítulo, por isso que eu achei importante falar com vocês nessa aula. E aí a gente para essa questão de história. Opa! Eu achei que estava por aqui, mas não vai estar, não. Deixa eu ver. Não, beleza, gente. Depois eu uso um outro slide para falar com vocês sobre monarquias. Eu vou gravar essa aula e aí eu acho que vai ficar mais fácil. Eu vou subir. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Negativo. Não. Tá tudo bem para vocês, pessoal, até aqui? Tudo tranquilo. Tá. Pessoal, para encerrar, não apareceu tempo de Zoom ainda não, né? Não. Tá, Não. beleza. Para encerrar, então, pessoal, eu sei que é ruim ficar tirando de história e indo para geografia, mas já que a gente terminou os tópicos que eu gostaria de abordar, a gente só não falou de monarquias nacionais. Mas como eu não estou com material aqui na ponta da tela, eu vou ter que ficar procurando, isso vai gastar muito tempo. Bom, terminando os tópicos de clima da apostila de vocês, pessoal, eu falei isso ontem na live da Humor, e não sei se alguns de vocês puderam assistir, o Ricardinho estava lá ontem, né? Tem alguém aqui que chegou a assistir a live de ontem, não? Eu assisti. Nicolas Eu assistiu. também. A Laurienho, o Nicolas, muito, muito bem. Então, o clima de monções ficou explicado ontem nessa live. Como o pessoal do terceiro ano, nem todo mundo está acompanhando a Humori, né? Então, eu gostaria de repassar alguns pontos aqui com vocês. Gente, o regime de monções é um clima do sul da Ásia, tá? Pegando Índia, Bangladesh, Índia, Malásia e Sri Lanka, tá? E o que seria, então, o regime de monções? Pessoal, primeiramente, é um regime tropical, é um regime quente, com chuva no verão e clima seco no inverno, só que não é influenciado pela circulação da atmosfera, mas é influenciado por uma ação do Oceano Índico. E acontece o que, então, no regime de monções, terceiro ano? Quando é verão no hemisfério norte, em junho,
nós temos uma área de alta pressão aqui no sul da Ásia, e uma área uma área de baixa pressão no sul da Ásia, e uma área de alta pressão no Oceano Índico, que vai gerar o quê? Então, a alta pressão vai formar ventos para o sul da Ásia. Esses ventos, por saírem do oceano, eles vão carregados de umidade, tá? E essa umidade toda, ela vai acabar gerando as chuvas de monções. Deu para entender, pessoal? Sim. No inverno, que é janeiro, lá, dezembro para eles, acontece o oposto. Então, o oceano fica mais quente, tá? E ele vira uma área de baixa pressão, e o sul da Ásia fica mais frio, virando uma área de alta pressão, formando ventos em direção ao oceano. Esse é o regime de monções. Todo mundo que está na sala, ficou claro para vocês aí? Afirmativo. Ficou. Sim. Sim. Muito bem, senhores. Beleza. Então, os climas a gente já falou na outra aula. Eu vou disponibilizar essas aulas para vocês no Classroom, os materiais também. Se vocês, por exemplo, a Isabela falou que vai continuar estudando, aquela coisa toda. Então, eu acho interessante vocês terem... Eu queria esses slides aí, Pro. Andresa? Eu tô até tirando print. Ontem eu joguei no grupo, tá? Três materiais de clima para vocês. Você chegou a ver? Tá bom. Eu abri um só. O que eu vou fazer, Andresa? Eu vou subir todos os materiais de História e Geografia que nós estamos estudando agora lá no Classroom. Beleza. Pode ser? Pode. Então, beleza. Aí fica mais fácil para vocês acessarem. Gente, entrando um pouquinho em aquecimento global. O aquecimento global é causado pelo efeito estufa, que é um fenômeno natural. Vocês já sabem disso, correto? Uhum. A questão complicada é que as atividades humanas ligadas à queima de combustíveis fósseis liberam uma quantidade exagerada de dióxido de carbono, de metano e dióxido nitroso, além do clorofluorcarbono, os CFCs, e o vapor d'água que está presente por causa da evapotranspiração, né, causada pela radiação na superfície da Terra. Esses gases aqui juntos, eles são grandes retentores de calor. Então, eles retêm o calor infravermelho do Sol. O que acontece? Vamos para a imagem aqui para ficar mais fácil agora. Então, o Sol, 100% da sua radiação, quando chega à superfície, 25 já é refletido nas nuvens, 25 já é absorvido, tá? Aí nós vamos ter aqui no albedo. O que é o albedo? Seria o relevo da Terra com capacidade de absorver radiação. 5% é refletido, 45% é absorvido. O que está acontecendo, pessoal? O que está acontecendo é que com a queima de combustíveis fósseis, a presença desses gases, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, está fazendo com que mais radiação infravermelha fique parada, fique retida nos primeiros metros e quilômetros da troposfera. Ficou claro para vocês? Afirmativo. Muito bem. E aí nós temos estudos variados que provam isso, né? Vejam ao longo dos anos geológicos da Terra, 4,5 bilhões de anos atrás, mais ou menos dias atuais. Então seria mais ou menos dias de hoje. Vejam que nós tínhamos dióxido de carbono em excesso durante todo esse período, tá? A variação de alguns gases percentual, tá? Então vejam a quantidade de alguns gases ao longo da era dos tempos geológicos da Terra. Quando nós chegamos nos períodos mais próximos aí do Paleozoico, Mesozoico, vamos dizer assim, dos últimos 1 bilhão de anos para cá, a quantidade de carbono ela começa a diminuir por conta da formação das plantas, das florestas, dos animais que vão resgatar esse carbono, tá? Esse dióxido de carbono em forma de carbono, né, que vai dar origem a quase tudo que vive na Terra, aos seres vivos em geral, e a fotossíntese vai gerar o oxigênio que nós precisamos. Uma coisa que é importante discutir com vocês é que... vou fazer uma enquete aqui, vamos ver se alguém se atreve a responder.
Nós podemos dizer que as florestas são o pulmão do mundo? Sim ou não? Não. Não, Não. não. Sei nunca. Sim ou Quem não? diria um negócio desse? Não. 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 Por que não, galera? Fala pra mim. Não sei. Porque Porque a maior parte vem das algas. das algas no mar, elas foram os primeiros que liberaram o gás oxigênio pra gente. Vocês estudam pra caramba, hein, meu? Vocês estão de parabéns. Ih, rapaz. Obrigado. Muito bem, tá, gente? É muito comum a gente ouvir, até mesmo no meio científico, televisivo e tal, que a Amazônia é o pulmão do mundo, bababá. Vocês já ouviram isso, né? Já. Já. Naquelas imagens de Facebook, árvore Exa- de pulmão. Exatamente. E é um erro, né? Porque os fitoplânctons os seres vivos oceânicos, né? São pré-históricos e eles estão gerando oxigênio há muito mais tempo, estão armazenando carbono há muito mais tempo, perfeito? A gente devia Perfeito. plantar algo em vez de árvore. Boa, Plantar algo é foda. boa. É usado para fazer alimento também, né? As algas, né? Porra. Deve ser ruim pra cacete, mas... Temaki. Temaki é maravilhoso, ó. Nossa. É usado para fazer alimento, é consumido. Cala a boca, Lucas, mó bom. Nossa, Gente. cala a boca, Lucas, é bom, mano. Horrível. Outro estudo aqui importante que prova que a ação humana, a ação antrópica, está aumentando a temperatura da Terra é a Revolução Industrial. Vejam que, ó, na Idade Média, caminhando aqui, Revolução Industrial, 1800, vejam que os 3 gases que nós estamos falando, eles estavam basicamente controlados até 1800. E de 1800 para cá, esses gases começaram a se aglomerar, tá bom? Tá bom. Bom, vou avançar um pouquinho. Vou tentar mostrar mais um fenômeno para vocês direto com a imagem. É o ninho, pessoal. Esse aqui é bem importante, cai em quase todos os vestibulares. Então vamos lá. O que é o El Ninho? É o superaquecimento anormal das águas do Pacífico Equatorial. Tudo bem? Beleza. Por que isso acontece? Isso acontece porque não há um consenso científico, mas percebe-se que os ventos alísios enfraquecem. E quando os ventos alísios enfraquecem, eles não conseguem empurrar essa água quente para a Ásia. Essa água quente fica toda parada na costa oeste da América do Sul. Deu para entender? Afirmativo. E não é só os ventos alísios fracos que vão causar esse fenômeno anormal de calor nessas águas. Nós temos também a célula de Walker e a corrente marítima de Humboldt. Quando os ventos alísios perdem força, eles alteram a circulação da célula de Walker, que faz esse movimento aqui, ó. Leva na parte superficial as águas quentes para a Ásia e na posição superior da atmosfera, os ventos fazem o movimento contrário. Então, no regime normal, o calor é tirado daqui, ó, da América do Sul, levado para a Ásia. E na parte de cima, o vento volta fazendo essa circulação. Quando tem El Ninho, esse calor aqui, ó, fica parado na América do Sul. A corrente de Humboldt perde força, ela também não consegue chegar nessa região. E esse mecanismo da célula de Walker, que é uma célula atmosférica, né, uma massa de ar, ela também não consegue fazer o trabalho dela de empurrar esse calor todo para a Ásia e para a Austrália. Ficou claro para vocês, pessoal? Afirmativo. Sim. Beleza? Então, isso aqui tem que estudar, gente. Isso aqui cai bastante no vestibular. Espero que vocês tirem dúvidas, façam exercícios. Eu mandei uma lista de exercícios em um dos PDFs que está no grupo. Eu vou colocar todos ali no Classroom para vocês terem um acesso permanente aí, tá bom? Beleza. Beleza. Olha o que acontece quando tem El Ninho, pessoal. Então, percebe que, ó, América do Sul, foram os pescadores peruanos que descobriram isso. Eles perceberam que o fenômeno da ressurgência, que é a subida de águas frias das profundezas do Oceano Pacífico, que trazem fitoplânctons, que trazem nutrientes para os peixes, eles não vêm, e aí eles não conseguem pescar nada.
E eles perceberam que isso acontece normalmente em dezembro, perto do Natal. Por isso que ficou esse nome em homenagem ao menino Jesus. Perfeito? Perfeito. Então percebam que Entendi. na imagem de satélite as águas quentes ficam todas paradas aqui na costa da América do Sul. E o que isso vai gerar, né, pessoal? Isso vai gerar uma porrada de fatores que eu coloquei no texto e coloquei no mapa. Eu prefiro ir para o texto agora, ó. Relaxa. Quais são as consequências? As consequências é o seguinte. Cadê? Vamos lá. Consequência do El Niño, pessoal. Invernos com queda de chuva na Amazônia, então diminui o volume de chuvas na Amazônia no ano de El Niño. Secas na Ásia, então como essa massa de ar quente não vai para a Ásia, ocorre uma seca naquela região da Indonésia, da Austrália. E nós temos mais chuvas no sul do Brasil. Essas são consequências do El Niño, tudo bem? Tranquilo. O Beleza. Laninha é o contrário. Quando tem Laninha, significa então que o vento alísio fica mais forte, a corrente de Humboldt mais forte e a célula de Walker fica mais forte. Então, em ano de Laninha, as águas quentes dessa região são empurradas com ainda mais força para a Ásia, para a Indonésia e para a Austrália. Tá claro para vocês? Sim. Então, só para terminar, as consequências do Laninha são um aumento de chuvas na Ásia e no Nordeste brasileiro. Olha que legal, o Nordeste brasileiro é beneficiado pelo Laninha, tá? Quando tem Laninha, os nordestinos ficam mais felizes, porque chove um pouco mais lá. Queda da temperatura no Sudeste brasileiro, na nossa região, parte dos Estados Unidos e do Japão. E quando é inverno, nós temos alguns problemas, tá? Porque as temperaturas da América do Sul caem além do normal, podendo gerar geadas, problemas na agricultura. E o sul do Brasil tem uma queda no volume de chuvas. E isso também atrapalha bastante a agricultura no sul do Brasil. Beleza, senhores? Beleza. Sim, senhor. Então, beleza. Gente, vai cair a aula. Nós temos tempo? 4 4 minutos. Acho que sim, pô. minutos. Nossa. Pessoal, vocês se incomodam se eu mandar outro link pro grupo e a gente começar e só terminar esse ponto da camada de ozônio e da ilha de calor? Jamais, pode mandar. Bora, manda aí. bala. Manda aí, Gente, bro. Claro. Porque aí a gente já termina esse ponto. Eu vou mandar um outro link no grupo, então vou encerrar essa chamada e começar uma outra, pode ser? Beleza. Maravilha. Fechou. Valeu, já tô mandando lá.